No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o início de 2022 que está a ser desastroso para a Sony. Contra todas as expectativas, vendas da PlayStation 5 em queda. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá ouvintes deste podcast de tecnologia, eu sou André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Um grande feito histórico que marcou a Sony foi quando esta desenvolveu a consola de jogos PlayStation 5 em todo o seu esplendor. Consola esta que veio a ser anunciada em outubro de 2018, confirmada em outubro de 2019 e lançada já nos finais de 2020 a meio de uma pandemia. Desde o seu lançamento que esta consola não tem tido boas histórias para contar, nomeadamente com a falta de estoque da mesma e em alguns casos ser vendida acima do seu valor de mercado. Foram tantos os problemas relatados com a produção desta consola que obrigou a Sony a prolongar a vida útil da série 4 como meio de parar a procura sobre a série 5. Um desses problemas ligados à produção foi a escassez de chips que eu já mencionei em alguns episódios no passado que acabou por afetar toda uma indústria tecnológica. Ou seja, esta consola está relativamente há pouco tempo no mercado e não se pode dizer que de uma forma ou de outra ficará para sempre marcada na história dos games. O que ninguém se calhar estaria à espera é o relatório que a Sony deu a conhecer, agora que terminou o primeiro trimestre deste ano, onde mostrou que o número de vendas da Play 5 caiu. No mesmo período que o ano de 2021 tinham sido vendidas 3,1 milhões de unidades, ao passo que este ano apenas, entre aspas, foram vendidas 2 milhões de unidades. Desde o seu lançamento global, a multinacional japonesa vendeu 19,3 milhões de PlayStation 5 em todo o planeta. Mesmo que a série 4 esteja no mercado há mais de 10 anos, a verdade é que a série 5 não vendeu nem de perto nem de longe os números que a Play 4 vendeu na sua história. Para vocês terem uma ideia, só neste trimestre a Sony conseguiu enviar para as lojas 100 mil unidades da PlayStation 4, que de certa forma continua a ser uma boa consola com excelentes características. Outra situação que também está a preocupar a gigante japonesa é a queda de subscritores do serviço PlayStation Plus. Mesmo que não seja uma grande diferença, a verdade é que houve uma perca de 200 subscritores face ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim, no final de março, estavam registados 47,4 milhões de subscritores. Perante tal cenário, não sabemos quais as estratégias que a Sony vai arranjar para fazer face a estes resultados. Se por um lado vai conseguir desenvolver esforços para garantir componentes para a fabricação da sua consola e desta forma garantir estoque nas lojas, ou se repensa ao seu modelo de subscrição Plus de forma a atrair mais clientela ou até mesmo os conseguir fidelizar. Talvez uma das coisas que pode ajudar a aumentar a quantidade de subscritores é a redução do preço do serviço que vai desde os 8,99€ até aos 119,99€ aqui em Portugal. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio.
episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.